Agora que o cabo finalmente decidiu cooperar, boa tarde. Vocês já tiveram a apresentação de como fazer análise no procedimento manual, certo? E pelas perguntas que eu recebi no final de semana, já tem gente tentando ou já fez o trabalho de análise utilizando o SAIS. Então, parte do que está vendo hoje já viu com o PDF ou qualquer coisa, ou com algum dos YouTubes velhos meus, mas, de qualquer modo, aqui vai. O que a gente vai ver hoje é como fazer análise de um fatorial, como fazer análise e como interpretar o resultado da análise de um fatorial no SAIS. Tá? O trabalho de interpretação vai corresponder à presença na aula da próxima sexta-feira. E o trabalho de análise corresponde à presença na aula da sexta-feira passada, em que tivemos o regime especial de atividades em função do feriado. Nessa sexta-feira, dessa semana agora, eu tenho uma banca no mesmo horário. Então, na terça-feira que vem, nós teremos a aula sobre o assunto em parcela subdividida e na sexta-feira, pendente discussão num caso especial por problema de saúde, teremos a segunda VA. DIC até parcela subdividida. A intenção é vocês terem um resultado na mão durante o final de semana. Tá? E na sexta-feira seguinte, na terça-feira, discussão da prova e revisão do assunto, aula optativa sem controle de presença. Na sexta-feira, 12, terceira VA, do meu nome até parcela subdividida. E aí é certeza que o resultado está na mão de vocês no sábado, até o sábado 13, embora eu vá fazer força para estar com o resultado na sexta-feira, 12 de noite. Certo? Mas aí eu já não tenho como garantir que vou conseguir fazer. São 7 provas possíveis, certo? Dos quais apenas 2 alunos estão com a chance maior de não precisarem fazer a terceira prova. Então eu vou ter entre 5 e 7 provas para corrigir, com 10 questões cada uma. Talvez eu não consiga terminar na própria sexta-feira, mas com certeza eu consigo terminar no sábado. Certo? E aí, a final, no dia 19, já que eu julguei que ninguém ia querer fazer final no dia 26 de setembro, no dia 26 de dezembro, de presente de Natal. Certo? Eu achei que seria melhor um pouquinho mais cedo do que no dia 26, que seria o nosso dia, seria dia 26 de dezembro. Tá? Aí quem quiser viajar está liberado, quem quiser afogar as mágoas pode afogar, quem quiser comemorar pode comemorar. Aí depende de cada um de vocês o que é que vão decidir comemorar ou bebemorar, dependendo das preferências. Ok? Então, começando. Aqui eu já estou com o arquivo no sistema, certo? No formato normal, nada de novidade. Do Excel, sobe o Excel e importo pelo processo normal. Nesse caso eu importei e coloquei na biblioteca aulas com um arquivo com o nome muito imaginativo de exemplo fatorial. Seleciona a variável dependente, também nada de novo, em relação à regressão, ao DIC ou ao DBC, mesmo procedimento. E seleciona antes disso, é o Linear Model N6ANOVA, que foi o mesmo procedimento que seria utilizado para blocos. No caso do blocos, você selecionava 2 variáveis
descritivas, duas variáveis classificatórias, dois fatores, que era o bloco e o tratamento. Nesse caso, não existe mais a variável tratamento. Existem as variáveis fatores. Ou seja, o sais não tem uma coisa que ele chama de tratamento como um pacote dentro do fatorial. Ele já faz o desdobramento diretamente nos efeitos principais e nas interações. Você indica quem é que vai entrar. Nesse caso, é o mesmo exemplo da aula. Tá? Então, as 3 coberturas verdes, os 4 nitrogênios e os 2 fósforos, no delineamento em blocos. Fatores bloco, que é delineamento em blocos, e os 3 fatores que compõem o tratamento. Cobertura, N e P. Tranquilo? Vejam que, do lado direito da tela, continua sem apresentar nenhum código de realização. O SAIS ainda não sabe o que você quer. Por quê? Ele sabe já, e aqui eu estou usando a expressão errada, eu estou antropomorfizando, dizendo que um programa de computador sabe alguma coisa, o programa de computador não sabe nada. Mas você já fez a seleção de qual vai ser o PROC que vai ser usado. Você vai usar o PROC GLM. Onde é que você fez essa seleção? Quando colocou o N-Way ANOVA. Linear Model N-Way ANOVA. Isso já vai ser o PROC GLM. Tá? Mas, antes de começar a fazer a análise, você tem que definir qual é o modelo. Ou seja, quais são as causas de variação conhecidas que explicam a variação da variável dependente que você selecionou, nesse caso o MSN. Tá ok até aqui, gente? Você não selecionou isso até agora, você só disse, olha, MSN vai ser uma função de bloco, cobertura, N e P. Até aqui você já informou o SAIS. Mas como essas 4 coisas se relacionam? Isso você não colocou ainda. Você vai colocar no próximo passo, quando clica ali em modelo. Quando você clica em modelo, vai aparecer esse quadro da direita, que é o criador, o construtor dos efeitos do modelo. Do lado esquerdo dele, ali onde tem o 2 e o 3, aparecem os fatores que você definiu no passo anterior. Então aparece ali bloco, cobertura, N e P. E agora você vai colocar, indicar os sais, quem se relaciona com quem. O bloco, você quer o efeito sozinho dele. Não quer nenhuma interação, só quer bloco. Clica no bloco, clica em Add, ali no 5. Isso. Aí o bloco vai para lá. Cobertura N e P, você quer todas as interações. Ou seja, você quer as 3 coisas sozinhas, todas as combinações de 2 dessas coisas e a combinação de 3 coisas. Clica nos 3 e clica ali embaixo em Full Factorial, ali onde está marcado com 4. Na hora que você clica isso, o bloco Add, cobertura NP, Full Factorial, aparece isso aqui. Esses são os efeitos que vão entrar no modelo. Ou seja, vai entrar o bloco sozinho, a cobertura sozinha, o N sozinho, o P sozinho, cobertura N, cobertura P, NP e cobertura NP. Todas as combinações entre cobertura N e P. Porque você disse full factorial, o fatorial completo. Todas as combinações possíveis. Evidentemente, ok. E agora aparece o código. PROC-GLM. Apareceu o código, mas a gente ainda não terminou. Ainda tem as nossas opções para marcar. O que é que nós queremos que ele faça? Ele já sabe, está analisando em função de quem. Mas ele não sabe se você quer fazer Tukey, quem você quer fazer Tukey,
Você tem que informar isso para ele. Se você quer ver gráfico ou não quer ver gráfico, tá? Então você tem que informar o size o que você quer. Default and additional estatísticas, padrões e adicionais. Se você só botar a default, a padrão, só vai ter nas variâncias. Não vai ter o teste TUC. O teste TUC é o teste de comparação de médias, é uma estatística adicional. Então, eu quero o padrão e adicional, e aí aparece a opção faça comparações múltiplas. Perform multiple comparisons. Faça comparação múltipla. Ou seja, aplique o teste TUC, Duncan, Sheffer, LSD, Bonferroni, algum dos testes, e aí você escolhe qual é. E nesse caso, eu disse para fazer o TUC para todo mundo, inclusive bloco. O que não faz o menor sentido, mas eu mandei. E o Sais, como bom computador que é, bom programa que é burro de pai e mãe, disse. E não voltou e disse, velho, tu tá querendo fazer efeito de bloco para que mesmo, hein, Cunha? Ele não pergunta. Quer que faça bloco? Eu faço bloco, não tem problema não. Sim, senhor. Agora mesmo. Ou sim, senhora. Não tem problema nenhum. Quer? Tranquilo, faço. Tá? Se eu não quisesse fazer TUC para todo mundo, só era clicar ali na setinha do 3, apareceria a lista dos efeitos, apareceria primeiro Main Effects Only, aí eu faria todos os principais, mas não faria nenhuma interação. All Effects, todos os efeitos, como está aí agora, ou Selected, selecionados. Se eu clicar em selecionados, aparece a lista dos efeitos, eu só preciso marcar quem eu quero que faça TUC. E aí eu desmarcaria o blocos, porque não teria sentido fazer TUC de blocos. Eu vou gastar alguns picosegundos e um pouquinho de memória de tela do computador enquanto está fazendo nada. Tranquilo até aqui? Eu poderia escolher o nível de significância que eu quisesse fazer, ou seja, qual a chance de estar errado que eu estaria disposto a que o TUC fizesse, 10%, 1%, 0,05%, ou o bom e velho 5%, que todo mundo usa. O 5% vai aparecer como padrão, mas você pode colocar qualquer um. E, na verdade, utilizando o caminho que está mostrando ali embaixo, o PDIF, o nível de significância não tem a menor importância, porque ele vai mostrar a probabilidade e você vai selecionar com base na matriz de probabilidades. Ok? Não quero ver nenhum dos gráficos, mas poderia selecionar ver os gráficos, por exemplo, aqueles gráficos de diagnóstico, para avaliar se tem outlier, para ver se a distribuição está mais ou menos normal, se está mais ou menos homocedástico. Só era a questão de selecionar os gráficos de... eu terminei de falar agora e já esqueci o nome. Diagnóstico. Tranquilo? E com isso, selecionado, aparece o código ali lateral. Proc GLM. Proc é a cor do size, GLM é o procedimento que ele vai utilizar. Procedimento matemático e de computacional. Ele vai utilizar GLM, General Linear Model, modelo linear geral. Com o arquivo exemplo fatorial dentro da biblioteca aulas. Não quero ver gráfico nenhum. Plot ficou o nome. Ponto e vírgula para poder saber que terminei de dizer o que é que ele vai fazer. Depois, class, quais são as variáveis classificatórias, os fatores que estão envolvidos, bloco cobertura NP, ponto e vírgula, e como essas classes descrevem o que acontece. Modelo. Nesse caso, o modelo é MSN, que é a variável que está sendo estudada, igual bloco, espaço cobertura, espaço N, espaço P, N asterisco, cobertura asterisco N, ou seja, a interação cobertura N, etc., para todos os fatores que a gente definiu 2 slides atrás. Ok até aqui?
SS está cortando ali a imagem, mas seria SS tipo 3. Ou seja, está utilizando o procedimento 3, o tipo de soma de quadrados 3, que é o que a gente tipicamente usa, diferente do tipo 1. LS means, médias dos quadrados means, least square means, para, como eu mandei fazer para todo mundo que está lá no modelo aparece aqui embaixo. Vejam que nem todos deveriam ser feitos, nem todos seriam necessários. O que define a necessidade ou não é a análise de variância, que a gente não viu ainda aí. Então, a rigor, eu deveria primeiro ver a análise de variância e depois mandar fazer somente aqueles que eu tenho interesse que sejam feitos. Então, eu costumo mandar fazer todo mundo e depois seleciono somente os que me interessam. Não estou pagando nada para fazer. Então fica mais fácil, porque eu não tenho que fazer essa variável é esse conjunto, aquela outra variável é aquele outro conjunto, faz todos para todas as variáveis. E aí, para cada variável, eu vejo quem faz sentido olhar. Tá ok até aqui? O LSMIN vai ser pelo teste Tuck. Adjust Equal Tuck. Ou seja, ele vai ajustar a matriz de probabilidades considerando a lógica matemática do teste de Tuck. PDIF é a matriz de probabilidade de diferenças. Todos. Ou seja, vai comparar todo mundo contra todo mundo. Alfa, o nível de significância é de 5%, que não muda absolutamente nada com a matriz de probabilidade, mas está lá. CL não é clube logista, ou clube de lojistas, é confidence limit. Então o SAIS vai me oferecer, vai apresentar as médias e os limites de confiança para cada uma das médias. O que é útil, por exemplo, na hora de fazer as barras de uma figura, porque você já tem um limite de confiança lá para não precisa calcular, só é pegar e mandar fazer. Ok até aqui? Quit. Pare. O código é basicamente semelhante ao código que vocês já viram lá no bloco. Só que um pouquinho mais comprido, porque tem mais, o modelo é mais complexo do que o modelo dos blocos. Mas a lógica do código é a mesma. É o mesmo procedimento. Ok até aqui, gente? Quem cala consente. E agora nós temos a saída. A saída não é preto e branco. Certo? É coloridazinha. Bem, é azul e branco. É azul e preto. Azul, preto e branco atualmente. Mas a lógica, a estética básica é a mesma daí. Primeiro conjunto é o que está do lado esquerdo. São as informações. Quais são as classes que tem ali? Na classe bloco eu tenho três coisas. B1, B2, B3. Os 3 blocos. Na classe cobertura eu tenho 3 opções. Mato ou milheto ou mucuna. Na classe nitrogênio eu tenho 4. NI de não inoculado, adubo, nacional e tropical. E fósforo eu tenho 2 com e sem. Tenho 72 valores e utilizei os 72 valores. Ou seja, não tem nenhuma parcela perdida. Se eu tivesse uma parcela perdida, teria uma diferença entre lidas e utilizadas. Ele iria ler, considerar que deveriam existir todas as combinações definidas no modelo e teria alguma que estava em branco. No SAIS, basta deixar em branco. Não precisa colocar ponto, não precisa fazer nada. Só deixar em branco. Aí, passando para o lado direito, nós temos o modelo e o erro, o resíduo, a variação do acaso. O modelo engloba todas as causas de variação num pacote só. Tudo que causa variação que eu defini no modelo está ali naquela linha modelo. A diferença disso para o total é a variação do acaso, erro ou resíduo. DF, Degrees of Freedom,
tenho 71 graus de liberdade no total, graus de liberdade, tenho 71 graus de liberdade no total, já que eu tenho 72 pontos, e o modelo usa 25 desses. São 24 tratamentos, portanto, 23 graus de liberdade de tratamento, 3 blocos, portanto, 2 graus de liberdade de bloco, total 25. Sum of squares, soma de quadrados, do modelo e do resíduo, mean square, quadrado médio, variância, certo? Sum of squares dividido por grau de liberdade, soma de quadrados dividido por grau de liberdade, F velho é o valor do teste F. Ou seja, o modelo causou 5 vezes mais variação do que o acaso teria causado independentemente. É o que está dizendo ali, 5.01. Tá? Todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? Esse valor, 5, vai acontecer somente devido ao acaso menos do que 1 em 10 mil vezes. Ou seja, esse experimento teria que ser realizado lá em Júpiter mais de 10 mil vezes para em uma encontrar um F de 5 somente devido ao acaso. É provável que o acaso seja a causa da variação? Bem pouco provável. Né? É tão pouco provável que o acaso cause esse nível de variação que a gente pode admitir, sem muito medo, que não é o acaso. Que o modelo está realmente causando a variação. Até aqui eu só sei que é o modelo. O pacote da obra completo. Bloco, cobertura, nitrogênio, fósforo, tudo junto. Está causando mais variação do que o acaso causaria. O próximo passo, pulando aquele bloco do meio, é dividir essa variação do modelo em seus componentes. Essa parte é do bloco, essa parte da cobertura, essa parte do N, essa parte do P, das interações, ok? Mas no meio, para voltar, para não deixar para trás, tem um blocozinho que tem o CV e o R quadrado. O R ao quadrado, R square, tem a mesma definição do R ao quadrado da regressão. Ou seja, esse modelo explica 73% de toda a variação. Logo, um pouquinho menos de 27%, que é 73% de troco, um pouquinho menos de 27% se deve ao acaso. O modelo explica bem, descreve bem o que está acontecendo. As causas conhecidas explicam a maior parte da variação que foi observada. Tá ok? E o CV foi 43%. Ou seja, tem uma variação de 43% em torno da média, exclusivamente devido ao acaso. Isso é uma variação relativamente alta. Não quer dizer que o experimento seja uma desgraça, porque a gente está falando de uma variável que é muito variável, que é a matéria seca de nódulos. Vocês se lembram do que é o nódulo que vocês viram em microbiologia, né? É uma estrutura da raiz. Então, para você pegar o nódulo, você tem que tirar o sistema radicular da planta. Tem que cavar, pegar o sistema radicular, lavar, separar os nódulos, para depois poder secar, já que é matéria seca. Isso aí leva, inevitavelmente, a uma variabilidade grande. Porque cavou, não saiu a raiz toda, quando puxou a planta, ficou nódulo no chão, quando lavou a lavagem, o nódulo foi lavado, ou ficou areia aderida que está somando a massa, é uma variável que, em experimentos de campo, ou com solo em caso de vegetação, naturalmente vai apresentar uma variabilidade maior do que uma variável como matéria seca da parte... Teste. Do que matéria seca da parte aérea, por exemplo. Você vai lá, segura a planta em cima, pega a tesoura embaixo, corta e coloca dentro do saco. É de se esperar que nódulo varie mais. Tá? Então, é um CV alto? É. Não quer dizer que seja um experimento ruim em função disso. Ok até aqui? Então, indo para o último quadro. Para cada fator, a interpretação é a mesma. Você vai olhar o F
e, principalmente, o PR do F, saber se essa variação aparente daquele fator pode ser explicada devido ao acaso ou não. Que fatores apresentaram uma variação pouco provável de ser devido ao acaso? Olhando ali. Cobertura. O terceiro? Na ordem. Tá bloco, cobertura, NP, cobertura N, cobertura P, NP e cobertura NP. Isso na ordem. Os três isoladamente, mais o NP. Não é isso? O bloco, quase 100% de variação, a variação do acaso explicaria quase 100% do que acontece. 87% de chance do acaso explicar esse F. Certo? Cobertura, 0,15%, ou seja, teria que fazer esse experimento 10.000 vezes para em 15 o efeito da cobertura ser devido ao acaso. N,0029, o experimento teria que ser feito 10.000 vezes para 29 vezes encontrar uma variação desse tamanho devido ao acaso. O P menos do que 1 em 10.000. Aí vem cobertura N, tem 15% de chance de ser devido ao acaso. Cobertura P, 25% de chance de ser devido ao acaso. NP tem um pouquinho menos de 5%. Bateu na trave, ficou rodando em cima da linha do gol, mas passou e o VAR identificou que a bola passou toda pelo lado de dentro do gol. É gol significativo. E finalmente, cobertura NP, 28% de chance de ser devido ao acaso, você desconsidera. Então, foram efeitos significativos. Cobertura NP e cobertura P. Cobertura NP, perdão. Quais desses devem ser efetivamente estudados? O NP tem que ser estudado. Beleza. Quem mais? Cobertura. Porque a cobertura não tem nada a ver com o NP, né? Então a melhor cobertura é a melhor cobertura, ponto. Não interessa nada de N e de P para dizer qual é a melhor cobertura. Ela não está envolvida em interação, ela não é modificada por ninguém. Então, cobertura, beleza. Não tem sentido falar no N ou no P sozinho, porque o melhor N depende para qual P. O melhor P depende para qual N. Então não faz sentido dizer melhor cobertura é tal ou o melhor P é tal. Que seria o que eu diria com o teste de Tucker. O que a gente vai ter que dizer é qual a melhor cobertura com fósforo, ou melhor, qual o melhor N com fósforo, qual o melhor N sem fósforo. Para esse N, é melhor com ou sem fósforo? Do ponto de vista da matéria seca de nódulos. Tranquilo? Terminou essa parte. Agora vem o teste de Tucker. Primeiro, da cobertura. Aí nós temos as médias, os códigos e uma matrizinha que não tem nem graça de 3×3. O valor da matriz é a chance da diferença entre o tratamento que está na linha, a média que está na linha, ser diferente da média que está na coluna e vice-versa. É uma matriz espelho, porque comparar 1 com 2 ou 2 com 1 é a mesma coisa. E é uma matriz com a diagonal em branco, porque estaria comparando 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, o que não faz sentido. Ok? Nesse caso, Marco 100 é o primeiro, é o mais alto. Mucuna 98 é o segundo valor. E o terceiro é o milheto. Então a primeira comparação é entre 1 e 2. 1 e 3, perdão. A chance do 1 e do 3 serem diferentes de somente devido ao caso é 97%. Nós devemos dizer que 1 e 3 são diferentes ou não?
Eles não são iguais. A gente não pode afirmar que eles são iguais. Porque 100.38 não é igual a 98. Então eles não são iguais. A gente não compara igualdade. Agora, é uma diferença tão pequena que vai acontecer devido ao acaso quase 100% das vezes. Significa que nesse experimento o mato levou uma nodulação maior do que a mucuna, mas outro experimento não teria nenhuma surpresa se a mucuna levasse uma nodulação maior do que o mato. A diferença, ou que desse exatamente igual. Tá? A diferença perfeitamente explicável devido ao acaso, já que vai acontecer quase 100% das vezes devido ao acaso. Tranquilo? 1 é A, 3 é A. Agora a comparação é do mato com o milheto. Mato e milheto são diferentes? Um e 2 tem 0,0032, ou seja, 0,03% de chance de acontecer devido ao acaso. Isso é muito menor do que os 5% que a gente definiu, ao não definir, que seria utilizado. Então, se o mato era 1, o milheto é o quê? Se o mato era A, o milheto é o quê? B. Para mostrar que está em grupo diferente. Hã? Vamos ver agora. Eu sei que o 1 é diferente do 3, do 2. Eu sei que o 1 não é diferente do 3. Mas eu não sei a relação entre o 3 e o 2 ainda. A gente não olhou. A gente olha agora. 3 e 2. Qual é a chance de ser devido ao acaso? Ponto 0,060. Ou seja, é quase o dobro, melhor, um pouquinho menos que o dobro da chance do 1 e do 3. Mas ainda assim, é tão pequena que a gente pode desconsiderar que o acaso explique. Então, o 2 também é diferente do 3. Eu preciso mudar alguma coisa nas letras? Não, porque o 2 já era B e o 3 já era A. Então já está em grupo diferente. Ah, por que é que eu não coloco o C no 2? Porque não vai trazer nenhuma informação. O 2 vai ficar BC. Tá. 1 e 3A e o 2 BC. Quem é esse C? De onde é que apareceu o C? O último elemento normalmente vai ter somente uma letra. Porque senão, como é que seria? Se ele tivesse ainda com 2 letras, significava que ele não tinha sido diferente de alguém mais. Então não tinha razão para ter aparecido mais uma letra. A mesma coisa com o primeiro. Tipicamente também só tem uma letra. Se você estiver fazendo análise e encontrar lá o primeiro, AB, se ele é AB, por que apareceu o B? Se o primeiro, o maiorzão de todos, não foi diferente do B. Tá? É uma questão de... Não faz sentido ter um cara, o maior valor pertencer a 2 grupos. Não faz sentido o menor valor pertencer a 2 grupos também. O resto, aí já é outra história. Aí, e é uma característica do Tukey. Você, às vezes, tem tratamentos com 5, 6, 7 grupos diferentes. Os tratamentos mais da meiota do caminho, quando você tem muito tratamento, às vezes ele fica com... não tem aquela embalagem de sopa da Mag, sopa de macarrão, sopinha de letra. Tem vezes que fica assim. E, finalmente, a tabela. Ok? E agora, partindo para a interação. Na interação, você vai olhar a matriz que tem simultaneamente o N e o P. Só que você não vai usar a matriz inteira. Por que não?
O que acontece se eu usar essa matriz inteira para fazer esse teste? Mais ou menos. A gente não vai fazer uma tabela diferente para isso aí. A gente vai usar essa tabela. Mas por que a gente não vai usar a tabela toda? Todas as informações que a gente vai precisar fazer para a interação estão aí dentro. Não vai ter outra tabela não. Mas por que a gente não usa a tabela toda? Pega, por exemplo, a comparação 2, 3. Entre os tratamentos 2 e 3. Quem é que eu estou comparando? Quem é o tratamento 2 ali? A matriz de cima. A tabelinha de cima, gente. Quem é o 2? Não. Tem todos os tratamentos ali tem um N e um P. São as combinações de N com P. Quem é o tratamento 2? Qual é a combinação do tratamento 2? Não inoculado sem P, né? E o 3 quem é? Não. Adubo com. O que é que essa informação, comparar o 2 com o 3, vai me dizer o quê? Vai falar alguma coisa com relação ao nitrogênio? Vai falar alguma coisa com relação ao fósforo? Se fosse em tratamento simples, eu compararia todo mundo com todo mundo. Mas no caso do fatorial, a gente vai pensar, escolher dessa matriz quais são as comparações que fazem sentido, dependendo do que a gente está perguntando. Como é que é o desdobramento de uma interação? A gente fixa um fator e compara o outro, não é isso? Então, vamos pensar primeiro no nitrogênio sem fósforo. Esquece o fósforo. Esquece o com fósforo. Então, quem são os tratamentos nitrogênio sem fósforo? Quem são os tratamentos sem fósforo? 2, 4, 6 e 8. São os pares. Então, quando eu for comparar os nitrogênios na presença de fósforo, eu só vou olhar 2, 4, 6 e 8. Essa matriz de 8 por 8 transforma-se, na verdade, numa matriz de 4 por 4. Somente com os pares. Se eu for olhar agora sem fósforo, vou olhar os ímpares. Nesse caso, são pares e ímpares porque são 2 fósforos, né? Então, por coincidência, ficou dessa forma. Aí eu tenho uma segunda matriz de 4 por 4, que eu vou olhar agora. Quando eu for olhar, comparar o efeito do fósforo, eu vou comparar primeiro dentro de cada N. Então vai ser uma comparação 1, 2, que são os não inoculados com e sem fósforo, melhor, sem com fósforo. 3, 4, adubo. 5, 6, nativa, nacional. E 7, 8, tropical. Agora só é pensar outro conjunto de comparações. Então o que a gente faz é pegar aquela matriz e sair pegando. Agora, quem é que eu vou olhar? Fixa um fator, compara dentro daquele nível de um fator, compara os outros fatores. Repete, 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 repete e repete. 6 vezes aqui. Ok?
Então, começando pelo nitrogênio dentro do fósforo. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu escolhi cor azul e cor vermelha para separar quem é quem. Então, no vermelho nós temos os sem fósforo, o com fósforo, perdão. Tratamentos 1, 3, 5 e 7. O maior é o 1, depois o 7, depois o 5, depois o 3. 1, 7, 5, 3, na ordem. 1 é A, 7 é o quê? 1 com 7. É A. 100% de chance da diferença ser devido ao acaso. Com 4 decimais. Próxima comparação. Quem? Sim. 1, 5. Também A. E depois, 1, 3, que é B. Além do que eu escrevi ali, está claro para todo mundo? Aí agora a gente vai comparar quem? O 7 com o 3. Porque eu não preciso comparar o 7 com 5, porque eu já sei que 1 não é diferente de 7, 1 não é diferente de 5, então 7 e 5 também não são diferentes. 7 com 3. 7 com 3 são diferentes. O que é que eu faço agora? O 7 é A, não recebe o B. E o que é que eu faço em seguida? O 5 com 3. São diferentes ou não? São. Quase não eram, mas quase não conta. Se você quase passar, vai ter que fazer a cadeira de novo do mesmo jeito. Se for quase reprovado, você foi aprovado do mesmo jeito, próximo semestre está livre de mim. Ok? Então, A, B, A. 1 é A, 3 é B, 5 é A, 7 é A. Tranquilo? O 7 é 143,89. Correto? O 1 é 146,44. A chance dessa diferença de 2 e pouco acontecer devido ao caso é de 100%. Então, ele não é diferente do 1. Ele é A em função disso. Ok? O 1 com 5 já é uma diferença maior, mas ainda tem uma chance alta demais de acontecer somente devido ao acaso. 97% de chance dessa diferença entre 1 e 5 acontecer somente devido ao acaso. Então, 1 é A, 5 é A, 7 é A. Quando vai comparar 1 com 3, a diferença entre eles é de 74 e troco, quase 75. Correto? Essa diferença tem uma chance de ser devido ao acaso de 4,74%. Pode ser devido ao acaso? Pode. É mais provável do que ganhar na Mega Sena. É muito mais provável do que ganhar na Mega Sena. Mas é menos provável do que aquele limite de tolerância que a gente está disposto a aceitar, de 5%. Então, como tem uma chance menor do que 5%, a diferença entre 1 e o 3 acontecer somente devido ao acaso, a gente considera que não é devido ao acaso. Está fazendo sentido?
Então a gente vai dizer que o 1 e o 3 são realmente diferentes. Por isso que o 3 é B. Vamos ver aqui o 7 e o 3. A chance da diferença entre o 3 e o 7 acontecer devido ao acaso é de menos de 0,5%. É possível de acontecer devido ao acaso? É. Mas é tão pouco provável que a gente desconsidera que o acaso explica o que está acontecendo. Se o acaso não explica, é porque tem uma diferença real. Por isso que o 7 é A e o 3 é B. Vamos lá. O 7 é 144. Ok? O 3 é 72. O 7 é o dobro do 3. O tratamento 7, que é tropical com fósforo, permite uma nodulação 2 vezes maior do que a nodulação das plantas que receberam ureia e fósforo. E isso só vai acontecer devido ao acaso 0,044% das vezes. 0,044%. O 7, porque ele não foi diferente do 1. O A aparece nas comparações com o 1, que foi o maior. Quem não for diferente do maior é A. A gente vai comparar 1 com 2 agora. O 3 teria que estar intermediário entre o 1 e o 2. A média dele deveria ser intermediária entre 1 e 2. Nem do 1, nem do 2. 1 e o 2 são diferentes, porque o 1 é A e o 2 é B. Exato. Deixa eu pegar aqui a caneta para a gente garantir que eu estou fazendo o que você... que eu estou respondendo o que você está perguntando, tá ok? A, 3 AB, 2 B. Não foi isso que você colocou até agora? Isso? Vamos lá. Esses dois não são diferentes, confere? Esses 3 não são diferentes, confere? Hã? Calma, não diferente não quer dizer igual. A diferença entre o 3, o 2 e o 4 pode acontecer somente devido ao caso, já que todos eles caíram no grupo B. Eles não são iguais. Passar com 10 não é a mesma coisa que passar com 9,9. Se tiver uma concorrência pesada, o 10 pode ganhar. Embora provavelmente a diferença entre o 10 e o 9,9 aconteça somente devido ao caso. Mas não é a mesma coisa. Igual quer dizer igual.
Eles não são iguais. Mas o acaso explicaria a diferença entre o 3, o 2 e o 4. Confere? E aí nós temos um terceiro conjunto. C. O 4 e o 5 não são diferentes também. O que acontece? O 3 nem é diferente do 1, nem do 2. Correto? E o 4 nem é diferente do 3 e do 2, nem é diferente do 5. Aí eu provavelmente daria uma regressão. Não. Se você usar o C... Calma. Repete do início aí. Não. Não é igual, mas não é diferente. Não. Não quer dizer que é a mesma coisa. Mas você não tem uma justificativa com base nessa variável só para dizer use o 4 e não o 5. Você não pode afirmar com base nessa variável que o 4 é melhor que o 5. Mas o 2 é melhor que o 5. Mas o 2 é melhor que o 5. Mas o 2 é melhor que o 5. O 4 não é diferente do 5, mas o 2 é melhor que o 5. Admitindo que maior seja melhor, né? O 2 é melhor que o 5. O 2 é B e o 5 é C. O 4 também é B, mas o 4 é rabeira do B. O 4 está abaixo, tanto é que o 4 e o 2 é diferente do 5, mas o 4 não é. Calma. Ter duas letras quer dizer, 2 ou 3 ou 10 letras, quer dizer que não difere de ninguém que tem aquelas mesmas letras. A estatística não faz um julgamento de valor de isso é melhor do que aquilo. Isso não cabe à estatística. Por isso que eu frisei, quando estava respondendo ainda agora, com base exclusivamente nessa variável. Quando levar outras variáveis em consideração, certo? Talvez chegue à conclusão que o 5 é melhor que o 4. Porque o 5 utiliza R$100 do produto e o 4 utiliza R$500 do produto. Então, é mais negócio. Se eu não tenho confiança que o 4 vai trazer um ganho, é melhor usar o mais barato. É por isso que a gente tem que olhar outras coisas. Ou levar uma diferença de maturidade que faça o manejo. Ok? Mas o que tem aqui eu sei que o 1, 3 e 2 são melhores do que o 5. Sem questionamento. Confere.
A sozinha, B sozinha, C sozinha. A com B, A com C, B com C. Vamos por partes aqui. Você tem 3 bactérias e combinações de bactérias. Correto? Tem a bactéria A, a bactéria B, a bactéria C. E o que essencialmente é uma nova bactéria, do ponto de vista do efeito que você está querendo, isso aqui são novas bactérias. Correto? Só que são novas bactérias obtidas pelo cultivo da A, da B e mistura. Isso aqui com e sem o remineralizador. Para quem não estiver sabendo o que é remineralizador, não precisa esperar pela disciplina de Gisele para saber. É pó de rocha, é algum material de rocha que tem, no caso do trabalho de Gisele, fósforo e potássio, fósforo ou potássio e fósforo e potássio, presentes numa forma de baixa disponibilidade. Então essas bactérias atacam a rocha, atacam o pó de rocha e liberam P ou K, ou os dois, que a planta normalmente não conseguiria usar. Por exemplo, o P, da forma mais típica dos trabalhos, vai estar como fosfato de cálcio, que a solubilidade é medida numa escala negativa. Praticamente não é solúvel. Então a planta, você bota fosfato de cálcio na planta, em fosfato de cálcio, e a planta vai estar com deficiência de fósforo. A bactéria, por vários mecanismos, mas o que mais comumente se fala é a produção de ácido orgânico, consegue quebrar a ligação do P com o cálcio, aí a planta consegue usar. Saindo da biologia só para explicar a lógica do trabalho. Tá? Então, você combina aqui, você tem 12 tratamentos. Se não tiver mais nada, seriam 12 tratamentos. Vai ver se tem uma interação ou não, com base nas variâncias. E, para facilitar a minha vida, eu vou dizer que teve interação, a gente está olhando somente com. Então, você vai ter aqui uma matriz de 6 por 6. Melhor, vai ter uma matriz de 12 por 12, mas vai pinçar esses 6 tratamentos aqui para comparar. Só para facilitar a minha vida também, eu vou dizer que está na ordem já. Não muda nada, mas eu vou dizer que está na ordem. Eu não tenho que reescrever essa ordem. Esse cara aqui é o primeiro, é A. Comparo com B. Diferente ou não diferente? Qualquer um dos dois. Então o que é que eu faço agora? Vou comparar o B com o C, né? Porque eu já sei que já matei aqui. B com C, diferentes ou não? Próxima comparação. B com a B, né? Diferentes ou não? Dá chance para todo mundo. Não. O que é que eu faço agora? B com a C. Guilherme. Tá ok até aqui? A gente está olhando a matriz de probabilidade, tá? Todo mundo está olhando a mesma matriz. O que é que eu faço agora? C com a C. Dona dos dados. Giovana. Diferentes ou não? C com a C. Chute, tanto faz. Diga só. Não diferente. Então o C era B, o AC era C, o C passa a ser BC. Vai indicar que eles não são diferentes. Como o AB está no meio do caminho, concorda? Vou continuar com C, né?
Tá distraído ali. Diferentes ou não? Acabou. Então o que é que nós temos? O melhorzão, o bonzão de tudo aí é o A. Foi o único. Então aí não tem muito que discutir, ele é o melhor. Admitindo sempre que mais seja melhor, né? Os dois piores, os C, AB, AC e BC, são todos mais fracos. Solubilizaram menos o fósforo. Porque todos estão não diferentes. E tem um grupo aqui no meio do caminho que também não é diferente. Solubilizou mais do que AC e BC, mas menos do que o A. Melhorou agora? A sequência está coerente para todo mundo? Como é que você encontra as letras? Valor acima do seu nível de significância, mantém a letra. Valor abaixo do seu nível de significância, troca de letra. Só isso. Quando a matriz fica maior, 30 por 30, é a mesma coisa. Só precisa tomar mais cuidado para garantir que está olhando linha e coluna certas. Só é uma questão de não se perder nas linhas e colunas quando você fica com muita linha e muita coluna. Clareou a lógica? Então, nós fechamos até agora o com fósforo. Agora vamos comparar o sem fósforo, que são os pares. Azulzinho agora. 64, 45, 45 e 51. Então, 2, 8, 6 e 4. Correto? 2 com 8. Diferentes ou não? E aí eu vou dar uma dica para vocês. O 2 é o maior, né? Olha a coluna do 2. Ou a linha do 2. Tem algum valor fora, tem algum valor par, linha par, menor do que 5%? Então o 2 é diferente de alguém? Todo mundo? Mas tem valor ali abaixo de 5%. Tem. Mas são a comparação do 2 com os ímpares, que não me interessam nesse momento. Isso é uma dica que facilita. Porque você já sabe que não precisa fazer com todas as comparações. Você já está vendo lá, o maior de todos não é diferente de ninguém. Então, ninguém é diferente de ninguém. Tá? Tranquilo, gente? E todos A. Beleza? Agora, o que é que a gente fez até aqui? Comparou os N's dentro dos P's. O que é que a gente vai fazer agora? Não, os P's dentro do N. Gostei da ideia que eu frisei o dentro, você foi por fora, mas é trocar a ordem dos dois. Isso aí vão ser as comparações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Novamente, para facilitar a vida de vocês, eu usei as cores. Então, 1, 2 está em preto. Diferentes ou não? Diferentes, né? 7 chances em 10 mil de acontecer devido à casa, eles são bem diferentes. Um é A, outro é B. O 3, 4. Não diferentes. 79% de chance da diferença ser devido ao acaso. Então, o 3 e o 4 são A.
5, 6. 6 em 10 mil, AB. E 7, 8, 1 em 10 mil, AB. Então, 1, 2, AB. 3, 4, AA. 5, 6, AB. 7, 8, AB. O que é que aconteceu nessa interação? Para os tratamentos que receberam adubo mineral, o fósforo não afeta a nodulação. Não houve diferença em função do fósforo na presença do adubo mineral. Mas houve diferença em função do fósforo, com a maior nodulação quando as plantas tinham fósforo, para todos os tratamentos que não receberam nitrogênio mineral. Ou seja, o que não foi inoculado, o que foi inoculado com as estipes nacionais e o que foi inoculado com as estipes tropicais. Essa é a interação. É a modificação na resposta à adubação do fósforo em função da fonte de nitrogênio utilizada para a cultura. Aí é que está a interação. Isso não é uma interpretação da estatística. A estatística não vai te dizer isso aí. Isso aí você, pesquisador, é que tem que entender o que é que está acontecendo. Ok? Volta. Eu faço o gráfico com a média. Não, eu disse não podia organizar. Eu não falei que não era para fazer pela média, não. Não pode organizar pela média. São duas coisas diferentes. Por que não pode organizar pela média, Giovana? Porque significaria que cada gráfico ia ficar com uma organização diferente. Certo? Então o pobre do leitor vai ter que ficar catando. Quem é o primeiro agora? Não, é só questão da organização do gráfico. Todo mundo, e é incrível como isso, todo semestre, eu falo isso, e todo semestre, até o final, eu continuo a receber aqueles gráficos, só fazem isso. Do maior para o menor, do maior para o menor. Na hora que eu vejo, eu já sei que organizar o gráfico em função da média. Variou agora? É com a média. Você faz em função da média. Agora, não organiza em função da média. Você vai utilizar uma ordem dos tratamentos que faça sentido para você. Tá? Lógico que nesse caso você vai usar uma ordem que faça sentido para mim. Mas não vou. A ordem que você usar, eu vou considerar que está aceitável. Não estou julgando isso. Certo? Então, não precisa ser a ordem que eu quero, não. Certo? Agora, não pode ser a ordem que eu não quero, que é a ordem pelas médias, em tamanho da média. Melhorou agora? E a única pergunta ruim é aquela que você não faz. Certo? Isso aqui ou em qualquer disciplina. E aqui nós temos no canto como eu apresentaria isso na forma de tabela. Se eu fosse fazer a figura, uhum,
Alguma coisa assim. Até aí, para cada coluna, colocaria as letras. Isso aqui seria mais ou menos a mesma representação da tabela. Qual a melhor? Gosto do freguês. Tem um ditado que diz que uma figura vale 1000 palavras. Se uma figura vale 1000 palavras, uma tabela vale 10.000. É a forma mais densa de colocar informações. No menor volume possível, na menor área possível, você coloca o maior número de informações possível. Às vezes isso é útil. Às vezes fica confuso. Então você tem que decidir o que vai fazer. E depende muito de onde você vai apresentar. Se você está fazendo uma apresentação oral, está fazendo um relatório para o produtor, coisa desse tipo, vá na figura que é mais negócio. É mais visível. Isso aqui todo mundo vê mais facilmente do que aquilo ali. Então, a figura é uma forma mais fácil de comunicar os resultados. Agora, cada figura só pode ter uma variável e a tabela pode ter várias variáveis. Então, a tabela economiza espaço e isso às vezes facilita você ter uma ideia de conjunto. Você vê várias variáveis juntas com um padrão de comportamento, você consegue entender melhor o padrão geral do comportamento. Enquanto se você tem várias figuras em páginas separadas, cada uma falando em uma variável, talvez você não consiga ter essa noção tão clara do comportamento conjunto. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Então, uma boa semana. Está todo mundo presente. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. A gente vai começar a sua prova agora. Pois não? Só tem, no momento só tem duas, tem mais. Calma. Eu falei alguma, deixa eu corrigir. Na verdade tem mais atividades a tomar, mas que não são atividades. São as duas provas. Então, quando você entrar no cigarro, você vai encontrar mais, mas são as provas para quem quiser receber a prova. É porque terça passada, que foi dia 18, eu vi, aí eu estava até vendo o cigarro que tem uma atividade lá, e estava 5 dias, e depois parece que o senhor mudou a data. Eu mudei. Aí Eu tinha colocado para essa semana, agora eu joguei para terça ou quarta. Não, é um trabalho de fatorial. O trabalho de fatorial eu estiquei uns dias. Ia ser para essa semana, eu joguei para a semana que vem. Agora para dia 30. Acho que eu joguei do dia 30 para o dia 3. Eu joguei para a semana que vem. Foi 2 ou 3 dias. Só que eu vi que tinha mais para dar para vocês. Aí eu queria saber mesmo porque eu acabei recebendo falta da aula passada, só que eu estava aqui. Dia 18. Que eu até pensei, poxa, será que tem alguma atividade que eu deixei? Não. Dia 18 foi. Terça-feira foi aula normal. Foi que eu vi, inclusive. Sabe? Eu acabei recebendo falta. Quando isso acontecer, me avisem. Eita. Eu até achei estranho, fui ver.